o Cuca já verbalizou a sua insatisfação com o elenco em algumas oportunidades. E agora ele adotou uma outra postura. Apesar da primeira resposta dele já ter uma pitadinha, né, sobre investimento, enfim. A insatisfação do Cuca com o elenco é clara desde as primeiras coletivas para a temporada. Porque ele já foi perguntado e já falou de tipo assim, se você quer ser um time protagonista, você precisa ter grande elenco, né? Um bom elenco. Ele já falou disso aí em 6 coletivas, pelo menos, pós-jogo aí, em condições em que ele venceu, né? Que é o vencedor. Falou disso até quando foi campeão estadual. Na entrevista do título estadual, o Cuca falou sobre elenco. Hoje ele tem uma postura diferente que também demonstra uma insatisfação. E eu acho que a insatisfação do Cuca, não sei a sua opinião, Edu, a insatisfação é natural. O elenco realmente precisa de melhorias. Não sei o que prometeram pro Cuca, não sei o que disseram pra ele, não sei o que falaram sobre elenco. Se falaram que iam trazer muita gente e não trouxeram, se falaram que vai trazer no meio da temporada e tá aguardando, não sei qual foi a conversa, não tenho essa informação. Hoje, no jogo contra o Caracas, a discussão sobre o elenco, ela pode acontecer, mas ela tem que estar junto com a organização do time. Porque o elenco com problemas que enfrentou o Caracas, hoje, no dia 23 de abril de 2025, esse elenco com problemas tinha que vencer o Caracas, que não tá entre os 10 melhores da Venezuela. Não, eu concordo com você. E se você pegar titulares, o Atlético hoje tinha Everson, Lianco, o Fausto, que tem sido titular, o Rubens. Então, Everson, Lianco, Fausto, Rubens, Coelho e Rony. Tinha 6 titulares ali, né? E é mais de meio time entre os titulares. Então, eu vou começar esse comentário aqui com a parte que eu tava terminando o anterior. Talvez eu seja minoria, ou talvez esteja até sozinho com essa opinião. Mas é que o problema do ano passado do Atlético, que para a maioria absoluta era o técnico, para mim era o elenco, né? Que foi entregue ao técnico e que quando ele teve que usar o elenco, ele fracassou no Campeonato Brasileiro. Nas competições que ele tinha time titular, ele levou a decisão, as 2 finais. Teve problemas em alguns jogos? Claro que teve, como na final, quando ficou com 1 a mais. E o filme tá repetindo. A diferença é que a Sul-Americana, ela te dá a chance de poupar. A Libertadores, não. Aliás, na Libertadores poupou. Eu fui puxar aqui quando o Atlético meteu 4 no Caracas aqui em Belo Horizonte. Meteu 4 com Mariano, Fux, Alisson, Pedrinho, Cadu. Cheio de reserva, né? Cheio de reserva. E jogadores que seriam reservas hoje também. Então ele teve que usar o elenco e meteu 4. Hoje teve que usar o elenco e empatou em 1 a 1. Então o ano passado o problema, na minha opinião, tá, gente? O maior problema não era técnico, pelo contrário. Um técnico ruim não leva um time a 2 finais de Libertadores e a Copa do Brasil, mas isso é outro assunto. E esse ano o problema não é técnico, o problema é elenco novamente. A primeira oportunidade que precisou usar boa parte do elenco fracassou, um jogo péssimo de hoje. E eu discordo do Cuca, tá? Eu não acho que o segundo tempo foi bom, não. Foi um pouquinho melhor do que o primeiro, mas foi ruim também. E as chances que o Atlético perdeu hoje são muito diferentes das chances que perdeu contra Grêmio, contra São Paulo, contra Vitória. O Benítez fez grandes defesas? Não. Talvez tenha feito uma ali numa finalização de biquinho de chuteira do mal Rony. também. Tava pressionado. Agora olha a atuação do Volpi, olha a atuação do Rafael. Aí sim. Ali o Atlético criou grandes chances, ali o Atlético foi muito melhor que o adversário e sim, teve volume, teve chance e perdeu. Hoje contra o Caracas não, cara, não teve. Não foi, discordo do Cuca, o segundo tempo também foi ruim pra caramba, inclusive ele perdeu o segundo tempo pro Caracas, que de novo foi um time que precisou de menos pra fazer mais, ou mesmo tanto que o Atlético. Então pra mim é filme repetido. O problema maior não tá no técnico, tá no elenco, e se não enxergarem isso esse ano, o ano pode terminar igual terminou ano passado. Aliás, se terminar igual terminou ano passado, tá ótimo, né? Que o Atlético ano passado foi vice-campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O problema foi o Campeonato Brasileiro. Esse ano o problema tem sido o Campeonato Brasileiro, que o Atlético começou muito mal, e essa péssima atuação diante do Caracas lá na Venezuela. Então pra mim tá muito claro que o Atlético tem um problema de qualidade no seu elenco. E que a hora que perde jogadores vai faltar mesmo, como tá faltando agora, como faltou ano passado. É claro que tem momentos que eles extrapolam, né?
Ano passado você perdeu 12, 14 jogadores, aí não há elenco que funcione, né? Jogou com 16 relacionados, aí já é outra parada. Assim, hoje também você tinha muitos jogadores fora, mas muitos deles por opção do Cuca. Você podia ter o Hulk em campo, né? Você podia ter o Scarpa, que teve um filho, que o filho nasceu, mas o Scarpa já é diferente. né? Vamos pro jogo, tá? Vamos pro jogo. Você podia ter, mas você teve peças importantes e que não acrescentaram muito. Transferir responsabilidade para uma peça do departamento de futebol. Eu não fiz ano passado, não vou fazer esse ano. Eu acho que o problema do Atlético, assim como foi ano passado, esse ano é muito além de treinador. É peça que falta ao treinador. Se o Atlético tivesse melhores peças de reposição ano passado, ele poderia sim ter sido campeão. O Atlético com melhores peças de reposição esse ano poderia sim ter feito um jogo melhor contra o Caracas. Mas é o que o Cuca disse. O que adianta falar de elenco agora? Amanhã o Atlético vai contratar alguém? Nem dá, né? Mês que vem o Atlético vai contratar alguém? Também não. Então tem que esperar a próxima janela, fazer uma boa avaliação, é cabeça fria, avaliar, ouvir mais o Cuca também, ouvir o treinador e entender que sim, se o Atlético quer ser protagonista nas competições em que está envolvido, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, na próxima janela o Atlético vai ter que fazer contratações, boas contratações. Eu não tô falando de quantidade, tá, Cirilo? Eu tô falando de qualidade, porque eu acho o time do Atlético, as principais peças, bom. Acho que o Atlético tem ali 11, 12, 13, até 14 jogadores de bom nível. Se você na próxima janela aumentar esse número de 14 para 17, com boa vontade 18, aí você monta um elenco muito forte, cara. Aí você vai poder não ter o Hulk, o Scarpa e o Arana e fazer um jogo mais tranquilo contra o Caracas. Aí no segundo tempo de um jogo contra o Vitória que tá difícil, você vai acionar seu banco e você vai ter peças com maior qualidade. Como teria sido lá em Buenos Aires se o treinador olhasse pro banco e não se visse obrigado a colocar o Kardec em campo, o Vargas em campo, que eram jogadores que passaram o ano inteiro não querendo nada com nada. O Vargas, o Kardec é por conta de lesão e de dificuldade mesmo. Hoje até esse ano até faz um bom início de temporada com a camisa do Atlético Paranaense jogando a Série B, mas é a Série B. Então é avaliar bem, não adianta o Cuca ficar falando de elenco mais. Eu acho que nesse ponto ele tá certo na coletiva. Não tem motivo pra ficar falando disso toda hora também. A cada jogo ruim que o Atlético fizer e a cada jogo que o Atlético mostrar que o elenco não é o suficiente, a pergunta vai surgir e a cada resposta do Cuca vai ser crítica atrás de crítica. Então, de uma vez por todas, Cuca, o elenco. Não, do elenco eu não vou falar, gente. Pra que eu vou falar de elenco? Se eu não posso, se a diretoria não pode contratar. E me chamou a atenção a primeira resposta dele na coletiva. Que o que era inquestionável, a superioridade do Atlético era inquestionável e o investimento inquestionável. Aí o Cuca falou, a superioridade é inquestionável. Eu acho que era superioridade, senão é outra palavra. E eu entendi ele dizendo que o investimento é questionável. Foi o que eu entendi. Ele pode ter falado inquestionável, mas eu entendi questionável. É uma resposta forte também. Talvez dentro dessa resposta, se eu entendi corretamente, o treinador, o comandante, acha que o investimento não foi o suficiente para esse momento. E o elenco tá mostrando que não foi mesmo, cara. E não foi. Campeonato estadual é uma coisa. Até o Caracas é outra coisa, né? Comparado ao campeonato estadual. Talvez esse time do Atlético não tivesse dificuldade contra o Itabirito, contra o Betim, contra o Vila, mas contra equipes mais fortes vai ter dificuldade. Fato e eu concordo com a pergunta, não me lembro de quem foi, não é o resultado, cara, é o desempenho. O desempenho é muito pior do que o resultado. O resultado é o de menos, porque na tabela o Atlético lidera o seu grupo. O problema foi o desempenho, Cirilo. Pra mim a discussão do elenco, ela da história do protagonismo, ela é absolutamente relevante para a temporada, né? Para os objetivos aí coletivos, para você delimitar o que você vai disputar, o que você acha que você tem qualidade e condição para disputar ao longo da temporada. Num jogo contra um Caracas que não tá entre os 10 do Venezuela, não? Qual é o nome correto lá do campeonato dos caras?
do campeonato venezuelano. A Liga Venezuelana. A Liga Venezuelana. Tem uma rodada, Cirilo, para fechamento da primeira fase, que vai ser no fim de semana. O Apertura. Vão classificar 8. Isso. E eles estão em 11º. Então eles têm que vencer o jogo e ainda contar com tropeços. Então a situação é bem delicada. Não devem ir pro octagonal final. Pois é o que eu tô dizendo. Você tá de brincadeira comigo o Atlético empatar com o 11º colocado do campeonato venezuelano e dizer que tava faltando gente. Pois é que eu tô falando, assim, se você me dá o argumento de que, se você quer ser protagonista em 2025, você precisa de mais. Concordo, plenamente. Assino, você tá corretíssimo, Cuca tá certo, quem acha que tá certo, tá correto. É isso aí. Mas contra o Caracas, 11º colocado da apertura do campeonato venezuelano, essa discussão não entra. Essa discussão não entra. O Atlético não venceu o Caracas na Venezuela, não é porque o elenco é uma porcaria. E pode até vir a ser, mas não é por isso. É por outra coisa. É porque no jogo contra o Caracas, o Atlético não foi competente. O Cruzeiro, que perdeu por Valente, Muxuca e Runa na penúltima semana, né? Sem ser a passada anterior. O Cruzeiro não perdeu porque o elenco tem problema. O Cruzeiro perdeu porque o plano de jogo dele, o entendimento dos atletas, a postura, a qualidade tática, é porque não teve competência para vencer o Muxuca. A discussão do elenco vale pro longo da temporada. O elenco para ganhar um campeonato do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional e por aí vai, o elenco do Galo realmente tem problemas e causa dificuldades para disputar em nível de igualdade. Mas para vencer um time que não vai se classificar no apertura do campeonato venezuelano, que não tá entre os 10 do campeonato venezuelano, a discussão do elenco não entra. É pura incompetência. O Atlético jogou mal, cara. Jogou muito mal e eu repito, tem peças desse time aqui e que deveriam entregar mais, né? Eles deveriam estar inseridos em boas peças para elenco. E não estão por culpa dos atletas, cara. Dos atletas mesmo. O Bernard é um deles, o Caio é outro deles. Em relação a isso, né, o Edu? Eu perguntei para ele o seguinte: no início do campeonato ele foi até perguntado em uma outra entrevista, ele falou, não, a gente vai ver o elenco quando a gente precisar rodar. No Mineiro ele rodou pouco, né? Foi com o time titular. Agora ele começou a rodar. Então, essas peças, elas não estão rendendo, mas elas são tão ruins assim. O Cuca não quis falar sobre o elenco porque ele já partiu por esse momento, né? Aquela história dele pedir mais reforço. Pedir mais reforço é uma coisa, mas esse elenco atual do Atlético não pode render mais? Esse elenco do Galo não pode render mais? É essa que é a discussão no momento, até porque a janela tá fechada, né? É o que o Cuca falou, agora tem que esperar esse elenco que ele vai jogar, mas o desafio agora é potencializar esse elenco até junho, julho, porque junho e julho eu creio que a diretoria do Galo vai se mexer sim, inclusive já teria até dito isso pro Cuca. Então por isso que o Cuca tá se esquivando, porque se ele fala também que vai buscar no meio do ano, ele falando, o Cuca, já dá um burburinho diferente, né, Edu e Cirilo. É o cenário, né, Edu? E aí pode vir outro questionamento e que a gente sempre traz para discussão quando há time misto ou reserva, né, Cirilo? Que o time misto, o jogador reserva, ele entra numa fria, né? Quero ver esse cara rendendo com os bons. O Bernard já teve com os bons e não rendeu. O Caio já teve com os bons e não rendeu. Eu acho que é esse ponto, né? Eu tô citando esses dois porque são jogadores mais experientes. São jogadores em que havia um pouco mais de expectativa. Você acha justo eu criticar o Vitor Hugo? Não. Até porque ele não fez um jogo ruim. Não. E é o primeiro jogo do Vitor Hugo, né? Começando. Ele entrou. Sim. Ele ia jogar no duelo, todo mundo achou que ele ia jogar e jogou o Roman. E Kik, né? Isso aí. Isso. Aí ele entrou no segundo tempo. Ele ia jogar não, né? Nós achamos que ele ia jogar. Né? Exatamente. Então, eu não vou criticar o Vitor Hugo. O Saravia já me mostrou que tem qualidade. Hoje fez um jogo muito ruim. Eu não vou ficar batendo no Saravia, criticando, chamando atenção pro Saravia. Eu não vou falar da meninada, do Pedro Taide, que teve pouco tempo, é um garoto, do Patrick, que ainda jogou muito pouco. Aliás, o Cuca perdeu um volante, ele não acionou o Patrick, ele colocou o Ivan Roman. Eu não vou ficar falando do Ivan Roman, que pra mim até entrou bem, jogando como volante, e ele é zagueiro, é muito jovem. E eu não vou falar do João Marcelo. Eu vou falar desses caras mesmo, do Bernard, eu vou falar do Fausto, eu vou falar do Caio, eu vou falar do Rony. E o do Coelho também eu não vou acrescentar tanto, porque o Coelho é o cara que mais tenta. Ele erra, mas tudo passa pelos pés do Coelho. Não tem ninguém pra dividir um protagonismo com ele no jogo.
Todo ataque do Atlético pega a bola, joga no Coelho. Pega a bola, joga no Coelho. Coelho vai pra driblar, Coelho vai cruzar, Coelho vai chutar, Coelho vai bater escanteio e vai bater falta. Tudo é Coelho. Se o cara bate falta, bate escanteio, o homem do 1 contra 1, é o cara que recompõe, é o cara que chuta, é o cara da assistência, ele vai errar muito mais que os outros, porque só ele que tem ação no jogo. É claro que ele vai errar mais. Então, não tem o que dizer. Contra o Caracas, esse time que estava em campo, que foi escalado, deveria ter sido suficiente, não foi. E tem que criticar também os atletas, os jogadores. Tem muito jogador que já era para ter dado a resposta há muito tempo e não deu.